Leviatã, um dos seres mais esperados para aparecer no universo de Helluva-Boss, sendo o pecado da inveja e um dos 7 governantes do inferno. Mas será que foi uma completa decepção ou entregou o que foi prometido? Então esse vídeo contém simplesmente spoiler do episódio 11 Mastermind de Helluva-Boss. Siga por sua conta e risco. O monstro criado por Deus para representar o caos que ele combate, sendo um dos 7 príncipes do inferno, representante do quinto pecado, a inveja, sendo a maior criatura marinha e um dos monstros mais temidos, ponto de só se mover, o mar praticamente entra em caos, descrito com inúmeras aparências, sendo a principal de uma serpente marinha gigante, ou um dragão marinho, ou até mesmo um crocodilo, sendo possível uma das criaturas que se levantará no juízo final, nomeada de Leviatã. Área de fora de ter sua versão no universo de Visipop, sendo principalmente em Helluva-Boss, onde, segundo a própria criadora, nossa querida Viviane Medrano, Leviatã e Satã seriam os personagens do universo de Helluva-Boss que seriam mais voltados ao seu meio tradicional. Como assim, gato? Eles seriam personagens mais semelhantes ao que está na mente popular, no caso da aparência. As similaridades entre Leviatã de Helluva-Boss com o Leviatã dos mitos populares é que, sim, em Helluva-Boss, Leviatã é de uns 7 príncipes do inferno, é uma criatura marinha. Obviamente representa o quinto pecado, o pecado da inveja. Só que aqui é retratado como uma mulher, de Beelzebub e Belphegor, que normalmente são retratados como indivíduos masculinos. Em Helluva-Boss, praticamente Leviatã é 2 indivíduos em um só, um corpo que possui 2 cabeças com características de peixe. Uma cabeça aparenta ser algo mais humanoide, já a outra algo mais abissal. Literalmente seu corpo dividido entre 2 paletas de cores, uma mais clara e outra mais escura. Seus cabelos praticamente se assemelham a barbatanas e possuem leves toques de luminescência, o famoso neon aquático. De maneira bem resumida, Leviatã é a fusão de Rolando com as gêmeas Glitz e Glenn. Muitos ficaram decepcionados com esta aparência de Leviatã, inclusive eu, pelo simples fato de que o marketing e o jeito que a própria criadora tratava este personagem parecia que seria algo épico, algo único e chamativo. Se muitos acreditavam que seria um personagem com umas características mais monarcas, algo mais voltado para a realeza, um personagem com classe, tanto que eu mesmo cantava a bola que Leviatã seria um personagem que te humilha com classe. Por mais que isso é mais voltado pela personalidade, e aqui infelizmente não tivemos quase nada da personalidade de Leviatã, apenas a aparência e leves detalhezinhos. Eles cantavam a bola que ele seria um personagem mais andrógeno, com ar de superioridade por conta do pecado da inveja, né? Possivelmente com uma índole maligna. E nos foi entregado isso, que não é algo ruim, e sim algo simples de bom tamanho, não é algo que incomoda ao olhar, porém não é algo que se fala uau, que lindo, como o nosso querido Asmodeus, né? E o conceito deste personagem até que faz sentido, o fator dele ter 2 cabeças, porque simplesmente existem 2 tipos de inveja, a benigna e a maligna. A inveja maligna é aquela clássica que o povão conhece, o famoso olho gordo, o ato de invejar o outro pelo simples fato de querer ter aquilo, custe o que custar, ao ponto de poder até tirar daquele indivíduo para o seu bem próprio, ou até mesmo de destruir aquilo que você quer que aquele indivíduo tenha, para que nenhum dos 2 tenha. Resumindo, se eu não tenho, ninguém vai ter. Já a inveja benigna é o ato de invejar o outro, porém não necessariamente de maneira maliciosa e maligna, ao ponto de desejar que aquele indivíduo não tenha, e sim de invejar, ponto de conquistar. Como assim, Gá? Isso é muito ligado à admiração. Você olha para aquele indivíduo que possui, por exemplo, um carro que você deseja e você trabalha para ter aquele carro. Não necessariamente você vai tirar o carro daquele indivíduo ou vai destruir o carro para que nenhum tenha. E sim é um motivador, uma força motivadora a você alcançar o que você deseja. Inveja é algo inevitável, porém existem 2 lados da mesma moeda. E essas 2 invejas ficam praticamente claras na interação entre Leviatã e Mammon. Mammon dá em cima de Leviatã e um lado de Leviatã aparentemente gosta de Mammon, já o outro lado não gosta tanto e assim acaba afastando, que é o lado que nos dá a entender tem maior controle sobre o corpo. Contudo, o lado que gostou não gostou da atitude do outro lado. Sim, eu sei que está um pouco confuso falando desse jeito. A cabeça que se assemelha ao Rolanda, que possui maior controle sobre o corpo, não necessariamente pode odiar Mammon, e sim, muito pelo contrário, pode gostar de Mammon, só que não quer compartilhar ele com o seu próprio outro lado, que é a cabeça que se assemelha
a Glitz e Glenn. Um lado sente inveja do outro lado. Talvez Mamon goste mais do lado bondoso, benigno, do que o lado maligno. E nosso Rolando afeminado tenta de tudo manter o outro lado afastado de Mamon. Não necessariamente é preto no branco, um lado odeia, o outro lado gosta. Pode ser um indício de que Leviatã aqui seja hétero ou bi, vai saber, né? Não dá pra bater um martelo em algo como isto. Então aqui é o ponto-chave em cima da decepção em cima de Leviatã, não necessariamente é o visual dela, e sim o jeito que foi introduzido. De Belphegor, Leviatã só apareceu no julgamento por estar lá, não disse nada e só foi nos revelado a aparência. Ao contrário de Asmodeus, Beelzebub e até mesmo Mamon, que tiveram episódios próprios de apresentação, e até mesmo este episódio Mastermind podemos considerar o episódio de apresentação de Satã, assim aparentando que Leviatã e Belphegor só foram jogados ali para ficar de escanteio, afinal não serão trabalhados no futuro, algo que eu completamente discordo, pois no mínimo teremos mais 2 temporadas, a terceira e a quarta. A terceira que já tá com música e uma parte do roteiro já escrito, uma temporada que focará nos Ars Goetia. Tá, mas o Leviatã é um Ars Goetia? Difícil dizer, pelo simples fato que Asmodeus, ele está no livro A Chave Menor do Rei Salomão, onde há uma parte chamada Ars Goetia, a arte da Goácia, que descreve 72 demônios. Dentre esses demônios temos o Andralphos, Stolas, Vassago e Asmodeus, Paimon também, que são demônios que aparecem em Helluva Boss. Quando Stolas vai pegar o cristal asmodiano com Asmodeus, nos dá a entender que Asmodeus tem conexão com os Ars Goetia. Como Stolas, todos os 7 pecados capitais possuem runas, selos. Então existe uma possibilidade de geral ali ser dos Ars Goetias. Praticamente geral ali é rei e o resto seria duques, príncipes, marqueses, etc. Vai da criadora, né? Pela quantia de novas temporadas que teremos e a quantia de outros episódios que teremos, possivelmente Leviatã e Belphegor poderão ter seus próprios episódios de apresentação, onde serão melhor trabalhados. Fora que ainda podemos dizer que tem um arco ainda de pé. Como assim, Gá? Simplesmente o arco de Asmodeus, Fizz e Mamon. Mas isso não tinha acabado? Afinal, no episódio do Mamon, vimos que Fizz dá um pé na bunda de Mamon e vai viver com Asmodeus, assim se aposentando de vez daquela vida. Só que no finalzinho deste episódio, Mamon nos dá a entender que Asmodeus irá pagar pelo que fez. Onde eu mesmo teorizei que Leviatã ficaria do lado de Mamon e Satã também ficaria do lado de Mamon. Beelzebub e Belphegor ficariam do lado de Asmodeus, algo que dá a entender que Beelzebub já tá do lado de Asmodeus do jeito que ambos tratam um ao outro, algo que vimos no episódio Mastermind, nos dá a entender que ambos se dão bem. Belphegor não deu pra entender tanto, já que Belphegor tava dormindo, e Leviatã, pelo fato de uma das cabeças gostar de Mamon, pode ser que penda mais pro lado de Mamon. Existe a chance de um arco de vingança partido da parte de Mamon em cima de Asmodeus acontecer, ou assim gerando um conflito interno entre os 6 pecados capitais que ficarão divididos. Vai acontecer? Não sei sinceramente, porque o que eu senti no episódio Mastermind é que este arco e esta briga entre Mamon e Asmodeus não virará algo grande, não será algo de proporções grandescas, parece mais uma birra entre dois personagens, tecnicamente algo besta, já que Fizz só se aposentou de uma maneira mandando Mamon tomar naquele lugar, sim, porém no final da história quem foi humilhado foi Asmodeus, afinal nos jornais saiu que Asmodeus é hipócrita. Vimos algo envolvendo Mamon. Pode tomar isso pra ser como uma ofensa e uma afronta? Pode tomar. Assim gerando esse possível arco de Mamon querendo se vingar. Sim, teremos Mamon indo atrás de Leviatã para trazer Leviatã para o lado dele e veremos Asmodeus indo atrás de Belphegor para trazer Belphegor pro lado dele. Ou existe a possibilidade de que já a terceira temporada será focada nos Ars Goetias e na Estela podemos ver um caos que será causado dentro dos Ars Goetia, onde possivelmente será revelado que Estela mandou eliminar Stolas e Andralphos está do lado dela arquitetando tudo, ou o fato de Stolas ter perdido o poder dele, o status dele por 100 anos pode causar um tumulto lá dentro, onde Vassago tentará convencer o povo lá, não é bem assim, vamos diminuir isso aí, trazer ele de volta, e Andralphos baterá de frente, assim dividindo os Ars Goetia, dividindo os pecados capitais, já que Asmodeus e Beelzebub estão mais propensos a estarem do lado do Stolas.
Paimon está mais propenso a estar do lado do Andrelphos. Podemos ver Paimon também voltando e ficando do lado até do Mamon, já que muitos acreditam que Paimon olhará com um olho de desprezo para o próprio filho, e faz total sentido por jeito que trata o Stolas, e gerando uma baguncinha ali dentro daquela hierarquia dos Arsgolytias, confusãozinha, briga pra cá, luta pra lá, rinha de ave, rinha de demônio, e finalmente veremos a grande batalha entre Asmodeus e Mamon, ou uma luta entre os pecados capitais. Tem que ter, né? Pelo amor de Deus, né? Completamente difícil dizer o que exatamente vai acontecer, pela pouca informação que tem, porém eu posso dizer que os Arsgolytias ficarão polarizados, uma que seguirá mais o Andrelphos, e outra possivelmente seguirá mais o Vassago, até mesmo o Stolas. Por conta desse tumulto, os 7 pecados capitais, ou no caso os 6, terão que se intervir, e uma parte ficará do lado do Andrelphos e outra parte ficará do lado do Vassago e Stolas, que até chegar a próxima temporada, que vai demorar um pouco, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde explico um pouco mais sobre o mesmo, até mesmo o conceito de criação dele, caso a grande inspiração para Vassago. Te vejo lá, hein?